Começa agora o Aventurando, o nosso videocast aqui do Perdidos no Play. Eu sou Rafael Amon, estou na companhia dele, Márcio Moreira. E aí, Márcio, o que você tem se aventurado nessa semana? Fala pessoal, tudo tranquilo? Então, tenho me aventurado por Mago, olha só, tenho jogado Mago com minha mesa presencial, a gente tá jogando Mago Sorcery Crusade, né? Que é o Mago das Antigas, o Mago, no meu caso, a gente tá se passando 2 anos antes da queda de Constantinopla, na cidade de Jerusalém. Então a gente tá, quem sabe no futuro a gente pode fazer um aventurando falando sobre criação de RPG histórico, como se preparar para isso, é um bom tema. Bom tema. E você, Ramonzito, em que você tem se aventurado? Rapaz, eu tenho me aventurado pelo maravilhoso mundo do Foundry VTT, que eu tô descobrindo, estou me apaixonando por esse programa, que pelo menos para mim tem tudo para se tornar a versão definitiva do meu Virtual Tabletop, né, da minha plataforma de jogar RPG online. Velho, para quem joga muito, para quem tem bastante handout em mesas, para quem participa de mais mesas, ele é uma ferramenta muito, muito boa. Ainda está um pouquinho complicado para a galera aqui do Brasil, né? Porque ele tem um custo inicial de $50, mas eu vou te falar que hoje em dia, e também a curva de aprendizado, é o único ponto negativo dele. Fora isso, cara, que programa excelente. Também, acho que no dia que a gente gravar um programa sobre plataformas de jogar RPG online, eu falo a mais sobre excelente. O Foundry VTT. Inclusive você fez um vídeo explicativo comparando algumas plataformas que tá bem legal lá no YouTube, vai lá conferir assim que você tiver a oportunidade. E se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, saiba que esse vídeo que você está assistindo, ele foi feito ao vivo na Twitch, nosso canal na Twitch, com a participação da galera. Você está ouvindo agora, você é muito bem-vindo, mas a sua participação vai ser nos comentários, vai ser dando like, vai ser comentando, vai ser compartilhando, e aí na medida do possível a gente vai respondendo, mas não em tempo real como é feito aqui com o nosso pessoal que está ao vivo. Quero saudar o nosso querido chat, nossa galera que está aqui assistindo a gente ao vivo. Exatamente, então como o Márcio falou, se você está assistindo pelo YouTube e quer participar nas próximas com a gente ao vivo, esse videocast vai acontecer aos domingos, normalmente por volta das 3 horas da tarde. A gente vai fazer a companhia para você depois do almoço, sabe aquele almoço de domingão? Você almoçou, quer dar uma relaxada, quer curtir uma sobremesa, assistir uma coisinha leve, então você vai ter a nossa companhia na sua tarde de domingo. Esse é o Aventurando, programa que a gente foca na ajuda ao socorro daquele que quer jogar RPG, seja voltando, seja jogando melhor, seja jogando mais, seja nunca jogou e quer começar a jogar. Nós estamos aqui para te ajudar nessa empreitada. Isso aí, a gente vai pegar você pela mão, vai andar com você de mão dada no parquinho e vai fazer você conhecer os brinquedos. A gente vai te mostrar, olha, essa gangorra aqui é assim que funciona. Tá vendo esse escorregador? Não é para você sair escalando ele de baixo para cima, embora também seja muito legal, mas o modus operandi padrão dele é você subir pela escadinha e escorregar. A gente vai fazer tudo isso para você no maravilhoso mundo do RPG de mesa. Não é, parece meio, perdão da palavra, da expressão cagação de regra, não é essa a questão. A gente foi até bastante reticente durante um bom tempo. Só que a galera que acompanha a gente, nossa audiência, pede o tempo todo, poxa, dá uma dica, qual é o modo, como é que vocês jogam, como é que vocês configuram isso, como é a plataforma que vocês usam, como é que vocês fazem tal coisa. Então a gente resolveu, quer saber, se o povo quer ouvir, se o povo quer entender, ó, tá aqui, ó. Pergunta pra gente, cara. Exatamente. Pergunta pra gente que a gente vai explicar pra você, que a gente vai ajudar você, a gente tá aqui pra isso. Isso aí, e o primeiro tema que a gente trouxe, como é o episódio 1 do Aventurando, o tema tinha que ser o que é RPG. Tá, a pessoa fala, meu Deus, o que é RPG? Eu já vi, eu sei, RPG significa... canal fala isso RPG significa Role Playing Game, que do inglês, jogo de interpretação de papéis ou de personagens. Sim, isso já é batido, isso... Quem já ouviu falar de RPG em algum momento na vida já sabe o que significa essa sigla. Só que a gente não vai se prender exatamente a isso do que é RPG, né? Eu acho que o nosso papo hoje aqui, ele gira muito sobre o que é RPG para você. Qual foi qual o significado? As possibilidades que o roleplay game tem pode gerar na tua vida. Quais os ganhos que ele pode trazer, né? E assim, de cara, eu começo falando um pouquinho sobre a minha experiência. O RPG, para mim, ele tem, por exemplo, duas fases bem distintas, né? Eu joguei bastante quando era moleque, lá nos meus
13, 14 anos, eu joguei muito até os 17, 18 ali naquela fase de até chegar ao pré-vestibular e tal, e eu parei um pouco quando eu entro na faculdade. Eu fiz faculdade, o meu grupo meio que de infância começou a cada um fazer uma coisa diferente, cada um foi fazer a faculdade num lugar, o grupo dá uma separada, né, e a gente vai voltar já todo mundo adulto, trabalhando, alguns até já casados, basicamente depois de uns 10 anos. E a gente volta com a criação do Perdidos no Play como podcast. Então eu tive 2 momentos distintos do RPG na minha vida, e até de significado mesmo do que ele representa para mim. E você, Marcião, como é que foi? Como é que teu mundo RPG? Então, eu acho que a gente criou esse bound, essa ligação nós dois, porque a gente tem essa história muito parecida. Eu também dei uma parada faculdade, né, se formar, ir para outro estado, fui morar em outra cidade. E aí quando eu volto para o Rio de Janeiro, que é onde eu moro atualmente, eu tive aquela necessidade de reencontrar os amigos. A gente resolveu fazer um revival do RPG, de jogar RPG. Fiz a mesa, na verdade, tentei fazer com os amigos da antiga, mas só um atendeu ao chamado. E aí foi bom, porque eu conheci outras pessoas e o negócio foi melhorando, mas ainda tava com aquela cabeça do jogador adolescente ainda, jogando as mesmas coisas, pensando dos mesmos jeitos. E aí eu criei um podcast com outros amigos, não sobre RPG, sobre outras coisas, e eu convidei o Ramon um dia para participar. Eu acompanhava o podcast que ele falou que criou, eu curtia esse podcast, e aí eu comecei de maneira acanhada a falar: Ramon, sabe aquilo ali que você fez, aquela página ali? Pô, posso fazer para você? Não tá bom, não. Sabe, Verdade. o logo não tá também bom, não. Posso ir mexendo nisso? Aí, aos pouquinhos, eu fui me dando uma de intrusão, fui entrando, e aqui estou agora. E eu vou falar, cara, depois que eu emergi no RPG de vez, minha quantidade de amigos triplicou, minha rede de relacionamentos triplicou, muito mais do que triplicou. Eu melhorei muito enquanto mestre, enquanto narrador, enquanto jogador. Em termos de leitura, melhorou. Eu consegui ler mais, me aprofundar mais naquilo que eu gosto, naquilo que realmente eu amo, que é a fantasia, que é a criação, que é a criatividade. Até essa parte minha melhorou bastante de criatividade. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa mais criativa. O RPG me fez criativo lá atrás, um jovem, uma criança criativa, mas hoje, adulto, eu acho que eu consigo manter isso. Eu vejo pelos meus amigos que pararam de jogar RPG, ficaram só na adolescência e infância, eles foram sugados pela rotina. Eles foram sugados pelo cotidiano, isso acontece muito, muito mesmo, cara. Mas a gente falou um pouquinho, né, deu uma passada no tema, mas se a gente fosse falar de surgimento do RPG, assim, a gente fosse falar do RPG em si, do jogo, a gente ia falar em 1974, Gary Gygax. Aquele velhinho que eu botei no Instagram. Aquele velhinho dos posts, quando se junta com Dave Arneson. Assim, a gente sabe, lá na gringa teve o surgimento do RPG em 1974, mas aqui no Brasil muita gente foi ter o contato mesmo com o RPG lá pro final da década de 80, começo da década de 90, né? Eu acho que aquela geração Xerox, a famosa geração Xerox, trouxe muita gente para conhecer o hobby. E aí eu vou contar um pouquinho do meu começo com RPG, como o RPG surgiu para mim. E aí depois você conta um pouquinho do seu, porque às vezes tem algumas coisas que batem, outras que destoam um pouco, né? O meu, por exemplo, eu morava num condomínio tipo um BNH, tipo uma Coab para quem é de São Paulo. E quando você é moleque, onde eu morava, eu tinha o mundo era dividido em castas. Eu tava na casta do meu grupo, da minha faixa etária. Tinha outra casta dos um pouquinho mais velhos, que é, por exemplo, sei lá, tipo, se eu tivesse 9, 10 anos, era a galera que tinha 13, 14, já tava entrando numa outra fase de adolescência e tal. E depois dele tinha uma outra casta dos 17, 18, que era a galera que já tava saindo e tal, não sei o quê. A galerinha da casta superior, dos 13 e 14, que é onde tinha o meu primo, que era mais velho, tinha o irmão do Mira, que também era 2 anos mais velho que ele. Alguém apareceu lá no condomínio com uma caixa de D&D
de Advanced Dungeons and Dragons na época, e eles começaram aquele jogo sem deixar a gente, que era pirralhada, né, da casta de baixo, participar. E a gente ficava olhando escondido e tal, não sei o quê, até que uma vez o Mira um dia vai e rouba, né, escondido o livro que o irmão dele já estava lendo. Na época eles já estavam jogando há 1 ou 2 meses, já tinham comprado o GURPS cabeção, o GURPS do fundo branco com a cabeça roxa, e o Mira lê o livro e meio que escreve as regras que ele vai aprendendo, sacou? Daquele no escondido. E aí a gente foi começar assim, foi começar com um GURPS cabeção escondido. E aí a gente vai correr atrás de juntar dinheiro para comprar o livro. Eu lembro que nessa época a gente, moleque, né? A gente juntava dinheiro do lanche, economizava, e aí depois o grupo todo, tipo as 5 ou 6 pessoas que queriam experimentar o RPG, fazia o bolão de dinheiro. Aí a gente foi na livraria e comprou um módulo básico do GURPS, sacou? E era aquele módulo básico, ele ia passando de casa em casa, tipo, esse é hoje o dia que eu vou ficar com o livro pra fazer meu personagem. Quem já jogou GURPS sabe que fazer o personagem é papo pra algumas horas aí, né? Aí a gente ia, fazia os personagens, aí ia rodando e tal. Então teve muito de... Começar no RPG pra mim já foi uma quest, já foi uma aventura, né? Já foi a gente tentar invadir o mundo dos maiores e tal, e já foi bem lúdico nisso daí. E foi esse meu grupo de amigos de infância, que são meus amigos até hoje, que a gente jogou junto, e acho que foi a party que eu mais joguei na minha vida. E você, Marcião? Cara, a minha história também não foge muito disso. A diferença é com relação aos jogos, né? Eu era pequeno também, via um pessoal maior jogando na escola, e eles jogavam D&D, mas eu não sabia que era D&D, eu sabia que era aquele jogo ali que se parece muito com o outro que eu vejo nas bancas vendendo, que são aqueles livros-jogos que você pula para uma página para outra, que não é RPG, mas que tem um pezinho lá, sabe? Tem um pé bem forte lá. E por que não um RPG? Porque você não tem uma interpretação de papel ali, você tem apenas a dinâmica, é o que eu falo que o RPG tem, né? A dinâmica, o desafio e a descoberta. Você só tem ali, na verdade, o desafio e a descoberta. Você vai virando a página e vai para outro lugar, mas você não tem aquela dinâmica do RPG, do improviso, da interpretação, da interação. Mas eu sabia que tinha um mundo ali que eu queria entrar. A molecada jogava, tinha esses livros. Só que eu comecei a jogar RPG bem na época do Satanic Panic. E eu sou de família muito religiosa. Nossa senhora, eu lembro da época do reportagem no Fantástico sobre Ouro Preto. Pois é, eu começo a jogar nessa fase. Eu sou cristão e a minha família, na época, ela era muito, muito, muito bitolada nessas coisas, nessa caça às bruxas, sabe? Era um caça-fantasma, eu costumava falar. Então eu tinha uma dificuldade danada. Sempre que tinha uma palestra sobre mensagem subliminar na igreja, mas vou te falar, um papinho. Vou te falar, a minha família é uma família de origem católica, mas aquele católico não praticante, você escreve católico não praticante. Tipo, você vai na missa uma vez ao ano e coisa do tipo. Mas na época das reportagens que começaram a surgir o Satanic Panic, inclusive porque Satanic Panic aqui no Brasil também chegou com delay, né? O Satanic Panic na gringa, ele acontece vários anos antes, né? Acho que até um episódio do nosso falecido podcast que fala sobre o começo do Satanic Panic na gringa. E aqui foi surgir com o lance do assassinato de Ouro Preto e parará. Eu já jogava RPG, acho que há um ano e pouco, e nunca tive problema com isso na minha família. Minha mãe sempre soube que a gente jogava, ela conhecia, eram os meus amigos de infância, e nunca tive muito problema com isso não, cara. Na época que começou as reportagens de Ouro Preto, a minha mãe entrou numa de... então joga aqui na sala de casa, eu quero ver como é que é esse jogo, deixa eu dar uma olhada nos livros e tal. E aí ela foi... Porque assim, bem ou mal, embora ela já sabe o que acontece, já conhece meus amigos, conhece o grupo todo, meu irmão, ainda mais naquela época que era pré-internet, passou na Globo, é verdade, né, cara?
Desse jeito. E, cara, a minha mãe, eu costumo brincar, né? Na época não tinha esse sarcasmo, mas eu costumo brincar de que ela podia me pegar vendo pornografia, mas se pegasse vendo Cavaleiro Zodíaco, sabe? Vendo certas coisas que tinham, que eram quase que um codex proibido, eu tava lascado, cara. Certamente ia passar por uma perseguição, ia ficar de castigo e tudo mais, então foi muito marginal pra mim. E talvez por isso eu demorei muito pra comprar o meu primeiro livro de RPG. Eu costumo dizer que meu primeiro jogo foi A Última Folha do Caderno. Meu primeiro jogo foi esse, que é o jogo mais barato que tem. É o jogo que pouca gente fala, mas muita gente faz, sabia? O pessoal chega lá e A Última Folha do Caderno, eu pegava e criei. Então, antes de jogar um jogo oficial, mesmo eu chamei com os amigos, eu tive muito essa coisa, desde moleque, de chamar a galera, vou apresentar um jogo. Aí o pessoal chega aqui e tal, que jogo é? E o pessoal me dava ouvido. O pessoal me dava ouvido, não sei se era o meu jeito, o que é, o pessoal me dava ouvido e o pessoal curtiu. Gostou daquilo ali. Então eu apresentei o RPG pra eles sem antes eles terem colocado o olho no RPG. E aí, com o passar do tempo, lá no segundo grau só que eu conheci Vampire. Eu tava antes jogando, eu fui apresentado ao D&D sem ter jogado D&D. Só depois que eu oficialmente fui jogar Vampire. E aí eu entrei em Mundo das Trevas e aí fiquei por lá. Fui jogando Mundo das Trevas e tal. E aí o Satanic Panic já tava no auge, porque era o auge do Vampire, então... Cara, a galera fazendo live action, era isso mesmo, cemitério, cara. e nossa, cara, era pesado. Então de Vampire fui pra lobisomem, mago, Waif, fui fazendo Caçadores de Caçados, e aí a gente voltou, foi jogando outras coisas mais autorais, de novo voltamos pra Última Folha do Caderno, aí fomos pra GURP, jogamos muito pouco de D&D, e fomos jogando, cara, e foi isso, mas nessa época não tinha muito jogo no Brasil, né, Ramon? Assim, o que a gente tinha aqui disponível era Devir trazendo o GURPS, né, lá naquele comecinho. A Grow chegou a trazer, não sei se na Grow, na época na Abril ainda, trouxe o D&D traduzido, e aí começou a vir algumas coisas bem fortes, eles achavam que ia ganhar muito dinheiro com RPG aqui, teve até um lançamento grande no RPG Rio, tiveram algumas convenções meio grandinhas patrocinadas por editoras, que depois começou a ter uma queda de publicação, né, queda de editora, até virar o modelo nos anos 2000, com a chegada de novas editoras já um pouco menores, mas já da galera que já era jogadora de RPG, querendo investir e tal, e aí o nosso cenário de publicação ele muda um pouco. Mas eu achei bacana você ter comentado dos RPGs de folha de caderno, porque naquela época muita gente adaptava bastante o jogo que entendia mais ou menos as regras, porque, por exemplo, o AD&D, na época que a gente teve contato, ele era todo em inglês, quando a gente não lia inglês e não tinha Google Tradutor, cara. A gente precisava colocar um dicionário inglês-português do lado, o livro, e ir naquela, procura essa palavra, aí vê, aí anota. Então as regras, elas meio que, às vezes, iam saindo errado, e a gente acabava inventando muita coisa. Não tinha para quem você pedir auxílio, né? Até a falta de ter internet, você não tirava dúvida com ninguém na internet. O que rolava no seu grupo de amigos era o grupo, a galera que você ia jogar RPG e onde vocês iam se ajudar. Mas você não podia, vou procurar alguém para tentar me ajudar. Era difícil você ter essa ajuda, né? E aí mexe bastante na mecânica de como funciona o RPG. Sim. Como é que é essa contação de história? Se a gente pudesse simplificar, a gente aqui no Perdidos no Play, a gente não é muito, como é que eu vou dizer, não há nenhum problema com relação a isso, mas a gente não é um ativista de uma linha de RPG, ou a gente só fala de uma mecânica de RPG. A gente quer falar do RPG como lifestyle. É isso que a gente está querendo falar aqui. Então, de modo geral, a grosso modo, e me perdoem amantes de outros sistemas, se parece que o lifestyle parece muito com o D&D. Na verdade, o D&D é o mais jogado e foi de onde é o berço da coisa. Então, natural que alguns conceitos eles venham, que eu não soube conjugar o surgir, venham do D&D. Normal. E se você está chegando agora, não entende de RPG, quer aprender sobre... Sabe o seguinte, se você começar
com esses conceitos que estão foram meio cristalizados pelo D&D, você vai ter uma facilidade na hora de pegar qualquer livro, e quando esse livro subverter essa regra, subverter esses conceitos basilares, vamos colocar dessa forma, você vai ter mais familiaridade, você vai ter mais facilidade de poder jogar esse jogo, essa regra. Então, basicamente, como que funciona o RPG? Você tem a interpretação de papéis, mas também tem o desempenho de papéis. Isso é importante falar. Então, você tem, dependendo do jogo, na maioria das vezes, 2 papéis sendo desempenhados na mesa. Você tem o mestre e você tem os aventureiros. Por que eu gosto de chamar de aventureiros? Porque todos são jogadores, inclusive o mestre. São apenas papéis separados. Mas é muito comum você ouvir as pessoas falando os jogadores e o mestre. Os jogadores e o mestre. E tudo bem. Tudo bem. Ninguém aqui está falando de certo e errado aqui. No formato clássico, né, do RPG, o modelo é esse. Isso. E aí você tem o mestre passando uma situação, um conflito, um desafio, uma descrição. E esses aventureiros que estão inseridos dentro de uma história que é criada colaborativamente, dizendo como que eles vão reagir diante dessa situação, desses conflitos, dessas descrições. Para quem nunca jogou nada, nunca entrou nesse universo, nunca teve contato nenhum, será que a gente não poderia reduzir isso ao máximo, por exemplo, dizendo que é uma brincadeira de faz de conta com regras para que cada um conte essa história e interaja com essa história com esse faz de conta? Acho que é mais ou menos por aí, não é? A primeira vez que eu ouvi essa definição foi do Bruno Cobb. Eu tinha esse sentimento da coisa, eu suspeitava, mas eu nunca tinha proferido, aí o Cobb falou isso e é verdade. Cara, o RPG ele é um faz de conta com regras. Para não ser uma coisa muito solta, existe uma quantidade de regras. E aí isso também vai fazer uma gradação de qual RPG ele é mais soltinho, qual RPG ele está mais ligado a essas regras. E aí você vai o que a gente chama de jogos simulacionistas e jogos mais narrativistas. Só que existe uma certa contradição quando você fala que é um jogo narrativista, porque todos os jogos são narrativistas. É um jogo de se contar e de se interpretar papéis e de se contar histórias em coletivo. Isso na minha visão, RPG. Até o lance de contar histórias, né, às vezes geram algumas dúvidas, porque quando você usa o verbo contar, muita gente acha que você já tem uma história definida. O mestre, por exemplo, né, ele tem um papel assimétrico, né, ele tem um papel diferenciado do que o restante dos jogadores na mesa. Então muita gente, mas se é um jogo de contar a história e eu sou o mestre, eu crio a história inteira e eu vou contar para aquelas pessoas ali. Então a história já está definida. Não é isso, né? Tipo, pode então ser um jogo de criação de história? É um jogo de criação de história, de narrativa, de mundo. Nosso amigo Bob fala muito de narrativa emergente. Eu gosto muito desse termo, porque é uma narrativa que emerge de onde? Da vontade dali do grupo, emerge do resultado nos dados. Isso é uma coisa também que deve-se falar sobre os dados, é um capítulo à parte. Nós tivemos agora uma participação de um amigo aqui no chat que disse que ele está mostrando para as filhas, e ele usou essa explicação do faz de conta com regras, e é maravilhoso você ter esse tipo de explicação à mão. Realmente é um faz de conta com regras, mas pode parecer, quando também você fala que é um faz de conta com regras, você afastar os adultos desse hobby. Sim. Entendeu? Porque é um jogo que é praticado, ele é muito democrático. Eu pretendo jogar a minha vida toda esse jogo. Você não precisa... Você pode, desde criança até idoso, você pode jogar esse jogo. E foi até bacana você falar isso, justamente pela forma da linguagem como você aborda, né? O Thiago, quando ele coloca ali para mestrar para as filhas, ele foi para essa explicação do faz de conta, porque muitas empresas hoje em dia estão utilizando de alguma forma o RPG em alguns cenários de resolução de conflitos do mundo corporativo, né? Sim. Chamando até essas dinâmicas de storytelling, coisa do tipo, né? Você não usa efetivamente o termo RPG, estamos usando RPG corporativo, mas usa muita dinâmica como ferramenta para você
testar que executivos de empresa, como eles vão solucionar problemas que eles não estão que eles não encontram no dia a dia normalmente. Eles estão utilizando como ferramenta de seleção para você testar numa dinâmica de grupo. Então, tem várias formas mais adultas, né, de aplicação do RPG, do jogo nesse cenário, que realmente você pode escolher a abordagem dependendo do tipo de pessoa que você vai apresentar o RPG. Sim, o meu terapeuta, ele diz que na psicologia existe dinâmica de RPG. Ele joga RPG e ele gosta de vez em quando de usar essa dinâmica em dados momentos, determinadas situações. E o RPG ele revela muito também do paciente. Eu fico até meio tenso quando ele fala, quando a gente vai ter jogo no canal, ele fala, eu vou assistir. Ele, caramba, meu psicólogo vai ver eu jogando, cara. Entendeu? Que ele vai tirar as conclusões dele. Então, voltando um pouco a essa questão que você abordou do mestre que acha que ele tem que contar a história, eu quando comecei a mestrar para os amigos, por eu ter essa coisa de se centralizar, de venham jogar, e eu querer... Eu era o tipo de criança que para eu tenho um irmão, o meu irmão do meio, ele é 15 anos mais velho do que eu sou o caçula, posso ter uma ideia. Então, para eu poder ter com quem brincar, às vezes eu deixava ele ganhar no videogame, por exemplo, para ele não desanimar e continuar jogando comigo. Então, desde pequeno, eu tenho esse espírito de anfitrião, sabe? Esse espírito de mestre de cerimônias. Eu não me importo de perder desde que eu viva a experiência. Então, eu tinha muito no meu ombro esse peso, essa carga de que eu preciso trazer uma história legal, tava tudo em mim, eu sou praticamente um console que o pessoal pluga o controle e joga, vai, me entretenha. E isso para um adolescente, para um jovem, é um elemento muito fácil de quando chegar e vier outros tipos de diversão, de atração da vida, que é normal, né? Você vai começar a entrar na fase adulta, você vai começar a dirigir, vai trabalhar, vai namorar, vai casar, o RPG vai facilmente perder espaço, porque principalmente pro mestre, porque ele vai ficar se sentindo pesado. Pô, eu tenho aquela responsabilidade, já tenho tanta responsabilidade na vida, pra que eu vou assumir essa responsabilidade? Eu tenho que fazer tudo, tenho que ficar fazendo personagem, fazendo mundo, fazendo um monte de coisa. Então, esse é um pensamento que, se você se diverte com ele, tudo bem, a gente não tá aqui pra te julgar, mas eu tendo a achar que eu tendo a te dar uma má notícia. Provavelmente esse formato vai durar pouco tempo, cara, na tua vida. Vai ter uma hora que você vai cansar. Vai ter uma hora que o grupo vai dispersar. E é o formato que menos engaja. É o formato que faz a galera menos se empolgar e querer continuar e lutar para que o grupo prospere, sabe? Até o Marvin tá comentando aqui no chat que ele costuma mestrar para os sobrinhos e que as histórias que ganham mais brilho, né, que tem mais engajamento, são quando ele passa a responsabilidade para que eles também criem elementos na história, para que eles também sintam com que eles são co-criadores do que está acontecendo, né? E eu acho que isso em todas as histórias, por exemplo, tem aquela galera que gosta de escrever um background de 5 páginas do personagem, descrevendo desde a infância o que ele fez, o que ele passou, a família e tal. Se o mestre, por exemplo, só quer contar a história dele e nada daquilo que o cara pensou, sonhou pro personagem dele faz diferença na história que o mestre criou, já frustrou, ele já perdeu um jogador ali, sabe? E às vezes é só você trazer uma coisinha do background do que ele bolou. Ele disse que o pai dele foi capitão da guarda do reino tal. Faz encontrar um NPC numa taverna que fala: meu Deus, você é filho de Sir Galahad, eu estive em fileiras com seu pai na guerra tal, sabe? Pro cara daquela aquecida no coração de que o que ele pensou pro mundo realmente existe, sabe? Sim. Ele colocou que ele se influenciou assistindo as lives do PNP. As nossas mesas, quando eu mexo, quando o Ramon mexe, até quando outras pessoas convidadas nossos mexem, elas servem também de um modo de você aprender, de você assista com essa visão do que poxa, a Ana tá fazendo o quê? O Márcio tá fazendo o quê? O Ramon, nesse momento, ele quis fazer isso pensando em quê? Por que ele colocou aquele personagem? Deixa eu dizer pra você qual foi a minha evolução, como que hoje eu faço, rapidamente. Hoje eu tento fazer o diametralmente oposto do que eu fazia antes, tá?
eu geralmente pergunto para os meus jogadores, eu tento sentir a vibe. RPG é sentir a vibe. A gente vai ter outros episódios falando essa questão de tipos de jogador, como você detectar a expectativa, como você coletar a expectativa dos teus jogadores para fazer uma mesa imersiva. A gente vai entrar nesses meandros, mas como é que eu tento fazer? Falar por alto. Eu tento sentir qual é a vibe da galera, o que o pessoal tá afim de jogar e o que eu tô afim de jogar também. Pra eu também não me frustrar, não mestrar uma coisa que eu não esteja afim. E aí eu falo, gente, eu tô pensando em fazer um jogo assim assado. O que vocês acham? Ah, beleza, vamos jogar então. Pô, legal. Aí eu penso num conflito. Isso eu não falo pra eles, eu penso num conflito. Mas um conflito que dê pra se encaixar vários tipos de jogos. Por exemplo, eu estou mestrando agora esse do Mago para minha mesa presencial, o Sorcery Crusade, se passa em Jerusalém, no ano de 1400 e lá vai fumaça. Eu penso nisso. Tenho esse conflito aqui rolando. Eles estão há 2 anos, daqui a 2 anos, Constantinopla vai cair. Ponto. Né? Alguém sabe disso. Tem um vidente no grupo, não no grupo de jogadores, mas um NPC, que faz parte até que eles conhecem, que vai saber disso, que sabe disso. Tanto que a primeira cena é mostrando isso. Ele sabe que isso irá acontecer. São os instantes finais de vida deles. Eu posso falar porque eles já tiveram essa cena. Então são os instantes finais de vida desse cara. Ele morre e o grupo fica sabendo da morte dele por sonho. Só que eles também ficam sabendo que o imperador que matou ele por saber disso, ele quer saber se mais alguém sabe disso. Que Constantinopla vai cair. Ele não pode permitir que as pessoas saibam disso. Então eles têm um segredo forçado que ninguém mandou que contassem pra eles. Eles têm esse segredo. É um conflito. Que nem no Mago lá também, no Mago que a gente jogou no PNP, eu quis criar um conflito. Qual conflito? Eles acordam no meio do charco com 2 semanas do seu passado apagada. Eles estão aparentemente acabando de vir numa missão ou no meio de uma missão. O que vai vir a partir disso? Não sei. Eu paro aí para não entrar no vício de querer condicionar tudo, de tudo que vai acontecer. Isso são coisas pregressas, coisas antes do jogo acabar, do jogo começar. Aí eu dou uma parada e seguro essas informações. O que eu preciso agora passar para meus jogadores? Gente, se passa em Jerusalém, vocês têm essa característica e essa de Jerusalém, o ano é esse, eu não conto nada dessa primeira cena, eles vão ter essa primeira cena meio que na força, porque a introdução, a primeira é a preparação para o começo do jogo, e eles vão começar a falar, o meu personagem é assim, ele é do clã tal, da tradição tal, ele tem um inimigo tal, o aliado tal, o mestre tal, e ali, a partir daquele background dos jogadores, eu vou fazer um trabalho de tentar encaixar isso naquele conflito inicial. É um conflito inicial, eu não sei em que vai dar. Eu não sei como que vai desenrolar. Eu não sei como que aquele conflito dali vai se desenrolar. Eu não sei. Mesma coisa que a gente rolou no Silêncio e Trevas. Eu não sei o que ia desenrolar depois. Mas os jogadores começaram a criar para os seus personagens. E aí aqueles elementos eu começo a tentar inserir de alguma forma. É assim que eu costumo fazer. E é assim que a gente vai fazer aqui vários programas explicando como fazer personagem, como fazer cenário, como fazer ficha, como preparar a plataforma. A gente vai passo a passo explicar para você como que a gente faz isso, como que a gente cria uma aventura, como que a gente cria a experiência do RPG, até mesmo a gente falar da questão da comida na mesa, a questão de marcar agenda, a questão de tudo isso, a gente vai fazer isso com você, a gente vai ajudar você a fazer isso, beleza? Exatamente isso. Então eu acho que agora, já que você falou que a gente vai fazer isso com você, eu acho que é uma boa oportunidade para a gente lembrar você que está assistindo aí, tanto no YouTube, você que está assistindo a gente aqui ao vivo na Twitch, que esse programa, esse videocast, ele é feito com a sua participação. E aí no episódio de hoje a gente pediu para algumas pessoas mandarem depoimentos do que era o RPG, o que significava para elas, na vida delas, né, o RPG, o que eles sentiam vivendo esse mundo do RPG. E uma das pessoas que mandou pra gente o seu depoimento dizendo o que sente com o RPG foi o Gabriel. Então vamos ouvir o que o Gabriel tem a falar aí sobre o RPG. Fala galera do PNP, aqui é o Gabriel. Eu fui convidado aí pelo pessoal do Perdidos no Play para dar meu depoimento sobre a importância do RPG na minha vida. E só para situar vocês, eu morei 2 anos na China e durante essa minha estada lá na China eu tive a honra de participar da mesa de mago. Joguei uma sessão aí
com jogadores incríveis, o Luciano, o Yuri, nossa, uma galera sensacional. E, cara, o que eu falo, né, depois disso, assim, o que é o RPG, né? Um hobby, uma diversão, lógico, mas é um mundo, cara, é um passaporte, assim, você pode ser outras pessoas, você pode interpretar outros papéis, então o RPG também pode ser um palco, né, para você dar asas aí, dar voz às suas ideias, aos seus pensamentos. E por que não um fórum, né, um fórum onde a gente discute os temas importantes da nossa sociedade, os temas polêmicos, onde a gente troca conhecimento. Então, além de uma diversão, um hobby, um passatempo, RPG é muita coisa. É por isso que eu acho que todo mundo deveria jogar RPG, cara. O RPG é uma ferramenta incrível de autoconhecimento e de conhecimento do outro, né? Seja um jogador que tá contigo, seja um personagem que você interpreta, seja o cara que tá mestrando. Você se põe no lugar do outro e isso expande tua mente demais. Então, joguem RPG, cara. Vocês nunca vão se arrepender. Beleza? Um abraço aí, tudo de bom. Então, cara, eu gostei bastante de coisa que o Gabriel comenta. Olha que legal, ele ficou 2 anos morando fora, no Japão. Assim, você tá do outro lado. Japão ou foi China? Japão, Japão, na China, do outro lado do mundo, né? Você tá quase milhas e milhas distante de casa, de você não tem amizade, você às vezes não tem contato com pessoas que falam a tua língua. E como você jogar RPG online, e como o Gabriel falou, né? O Gabriel, ele era nosso ouvinte, nosso espectador aqui na Mesa de Mago, ele participou daquela one shot, né? O spin-off que a gente fez de Caçadores Caçados. E... Não foi Caçadores Caçados, não. Ele jogou com Norman Foster. Ah, é verdade, ele foi o Norman, né? Norman Foster, Norman Fish. Norman Fish. E... achei bacana ele ter falado isso, que ele tá em outro país, com uma cultura completamente diferente, e o RPG, ele é um porto seguro, né, de te levar para outro mundo, de te trazer próximo dos teus amigos, de você se sentir seguro, de você tá ali naqueles momentos onde você e mais 4, 5 pessoas, né, em torno daquele jogo, em torno daquela narrativa, ele te dá às vezes a paz que você precisa naquele momento, né? Eu achei isso muito legal e realmente acontece. Muita gente comenta, cara, que o RPG ajudou com a timidez, ajudou com a depressão, que ajudou a fazer amigos, que ajudou Eu até perguntei, falando de novo do meu terapeuta, perguntei pra ele se isso não era um exagero, porque a gente às vezes tá dentro, a gente acha que não, né? A gente joga tantos anos esse negócio, que a gente acha que não, né? E quando a gente ouve isso, a gente pensa assim, pô, a pessoa devia estar muito mal mesmo, né, pro RPG ajudar. E ele me falou que não, ele falou assim, cara, realmente o RPG ajuda muito, porque ele trabalha com várias áreas do cérebro, várias esferas da tua vida, a esfera social, a questão até matemática da coisa, raciocínio lógico, trabalha com um monte de coisa e você está engajado, porque geralmente o jogo de RPG, talvez a gente não tenha deixado isso claro ainda para você que chegou agora, ele às vezes não acontece num dia só. Você deixa ele interrompido e continua num outro dia. Então a mesa, ela tá em volta. E outra, é um jogo A gente esquece às vezes de explicar umas coisas simples, né? A gente fala do papel, a gente fala das coisas que são mais complexas, mas vamos usar o linguajar do board game. Ele é um jogo colaborativo. Ele não é um jogo Entenda, esse é um outro equívoco também, que eu acredito que os mestres tenham. Além dele pensar que a história toda tá nele, ele não está contra os jogadores. Chega a me dar um pouco de ziquezira quando eu ouço um jogador vibrando, um mestre vibrando quando ele ferra com um jogador. Ele não tá ali para isso. A diversão do mestre, a gente ainda vai falar sobre isso bastante para mestres e como o mestre se divertir, mas ele
ele tá muito voltado para essa coisa de ser realmente um mestre de cerimônia. Então o RPG ele é um jogo colaborativo, ele é um jogo social demais, ele é um jogo que todo mundo engaja em prol de um objetivo. Ele é o que os board games mais novos agora tem a moda do Legacy, né? Que é aquele jogo que você rasga, que você cola adesivo, que é o board game que joga uma vez só. Uhum. A vantagem é que o RPG você joga várias vezes, você não precisa rasgar nada, não precisa fazer nada, e você sempre tem várias campanhas, e aquelas campanhas vão durar, já jogamos campanhas de 3 anos no canal, 4 anos Verdade. no canal. Na vida eu já joguei campanhas de 6 anos. Então assim, são coisas que vão acontecendo, que vão fazendo, os jogadores vão meio que fazendo uma família, e eu acredito muito que uma amizade que surge dentro, em volta de uma mesa de RPG, é uma amizade que tem potencial de ser muito duradoura, mas muito duradoura. Eu tenho amigos de infância até hoje, eles deixaram de jogar RPG, mas eles continuam sendo meus amigos até hoje. Então, o RPG, ele agrega demais. Quando você vai num evento de RPG, quando você vai encontrar com pessoas de outros canais de RPG, eu costumo falar, o pessoal que eu conheço desse meio, o Mestre X estava aqui ainda há pouco, o Pedroca, uma galera, né, cara, que você tem o Diego Basinello do Câmara Obscura, o Balbi, todo mundo, a Medi, a Ana, o Carlos Volto, eles viraram meus amigos de infância. E eu conheci os caras há pouco tempo. Então. Tem essa impressão, eu tenho essa impressão, que eles são meus amigos de infância. Até o que eu ia falar em cima do que o Gabriel pontua no vídeo dele é justamente ele diz esse lance que ajudou ele a superar a timidez, ajudou ele a ser uma pessoa mais sociável, e bate muito com o que você tá falando. A galera aqui no chat também comentando, o Canivete falando, 99% das minhas amizades tem relação com RPG. Assim, é impressionante como o RPG cria laços duradouros, cara. Os meus amigos de infância, que estão comigo até hoje, que eu considero meus amigos, e que a gente... E, pra você ter uma ideia, hoje é difícil a gente se ver porque tá todo mundo casado, com filho, com trabalho. Se a gente se encontrar uma vez a cada 2 meses, assim, é muito. E é assim, mas são aqueles encontros, sabe, que a gente passa o domingo juntos, rindo, bebendo, comendo e lembrando histórias de que aconteceram em mesas de 25 anos atrás, cara. Coisas que estão na nossa memória como se fosse hoje. A gente lembra. Doido que quando é muito leigo, doido, minha cara. esposa às vezes bate o olho nessas conversas e fala assim, caramba, vocês falam como se vocês tivessem vivido, como se tivessem realmente matado um dragão, como se tivessem realmente matado uma medusa. Cara, a gente sente isso, assim, é muito louco. E cria ligação que realmente você não apaga. No meu grupo de infância tem coisas clássicas, por exemplo, que era o personagem do Mira, que ele queria fazer um rolamento, mesmo acrobacia, rolar com o escudo nas costas. A gente ficou horas do dia debatendo se era possível rolar de armadura com escudo nas costas, e até hoje a gente tem isso. A gente, ele falou alguma besteira, uma coisa que a gente discorda, e fala, tá bom, cara, você rola com o escudo nas costas, sabe? Fica pra sempre, cara. A gente vai fazer 40 anos e são as coisas que a gente lembra, as coisas que estão gravadas sabe, na nossa cabeça, assim. É verdade. Isso é sensacional, cara. Muito bom mesmo, muito bom. E eu acho que a gente responde essa pergunta do porquê jogar RPG, né? Eu acho que a gente tem... Por que você deve jogar RPG agora? Procurar. E a gente tá numa época que não é mais obstáculo à distância. Você pode ligar o Skype, você tem N plataformas que você consegue emular a rolagem de dados, e mesmo assim, se você confiar na rolagem dos seus amigos, você não precisa. Você rola ali, tirei um 5. Quem prova que você tirou um 5? O cara falou, vamos que vamos. Sabe? É aquela zoeira, sabe? De você jogar, mas se você quer fazer uma coisa que simule mais a mesa mesmo, você tem N plataformas. A gente também vai estar falando aqui no Aventurando sobre essas plataformas, como configurar essas plataformas. A gente vai explicar um monte de coisa. O Bacarito perguntou se a gente já experimentou o Fantasy Grounds. Já experimentamos um pouquinho. Eu acho que dá mais de um programa até a gente falar sobre plataformas, formas de você jogar RPG online. O cara da tecnologia, eu manjo pouco. Eu quando tenho alguma dúvida, eu pergunto pro Ramon. Entendeu? Eu sou o nubaço aqui da tecnologia, eu sou o cara da filosofia da parada. Eu gosto da parte da criação, de filosofar. De viajar. O Ramon é o pragmático.
É verdade. Ramon é o pragmáticozão, ele gosta de fazer a regra, pragmáticozão, olha só. Ele gosta de fazer a regra ali, do que tá previsto, pegar a mecânica e pegar o sistema e botar pra rolar. Ele é o cara da sombra dinâmica, né, da luz dinâmica. Não, rapaz, e pior que luz dinâmica eu não defendi pra stream de RPG. Eu acho que eu não gosto, e eu particularmente não gosto, tá? Eu sei que o X usa na mesa dele de Dungeon of the Mad Pra mim é Mage. um mistério. Pra Que mim que o X joga, pra mim é um mistério ele conseguir fazer o semanal, acho que já mais de 50 sessões, e os caras estão no quarto, quinto andar da Mega Dungeon. Cara, bater palma, mas é o que a gente fala assim, tem vários tipos de mesa, tem vários tipos de grupo, você só tem que descobrir qual é o seu, né? Qual que vai bater com os seus desejos, com as suas demandas. Isso é um outro tema, tem que anotar esses temas todos depois. Esse é um outro tema para episódio, que é qual o grupo certo, qual o jogo certo, qual a pegada certa de história que você vai fazer, ter esse feeling. Essa coisa do feeling, ela é treinável, ela existe um método para isso sim. A gente andou muito, a gente jogou muito, a gente leu muita coisa para poder, e tomou muito na cabeça para poder aprender isso. O que a gente quer aqui é poupar o seu tempo e entregar alguns atalhos para que você vá logo na boa. Essa é a nossa ideia aqui. O Tenente Pereira tá lembrando aí, tem grupos gigantes de 9 players que dão certo. Engraçado, porque ele tá fazendo isso, é o grupo que eu tenho jogado quinta-feira com ele, com o Gordirro, com o Ricon, com o Oswaldinho, uma galera muito, muito boa, cara. E é um estilo diferente, eu até falo pra eles isso quando eu tô jogando com eles, é um estilo completamente diferente de jogar em stream, porque é aquela jogatina, sabe aquela jogatina raiz de tipo... Você marca 8 horas, aí um chega 8h30, o outro entra quando dá, entra no meio da sessão, e aí o outro tem que sair mais cedo e vai embora, o jogo continua. A galera joga comendo, aí quando você vê, um tá com a câmera já foi pro teto, já tá apontando. Saca? Eu falo pra eles, cara, não tem como fazer uma stream disso, mas eu falo, eu nem quero. A experiência que eu tô tendo aqui com essa mesa, eu quero essa, sabe qual é? Eu tô aqui pra isso. Se eu quisesse algo perfeitinho, tecnicamente e tal, eu tava fazendo alguma outra mesa de stream nesses dias. Tanta cena épica que fica na nossa cabeça, né, cara? De tanta coisa que marca. Eu tô lendo um livro agora, eu recomendo que vocês leiam depois, chama-se O Poder do Momento. E eu tô preparando vários materiais em cima disso pro momento do RPG. Como você fazer um momento de RPG bacana, como você criar uma experiência de RPG legal. E a gente vai ter vários episódios aqui falando sobre isso. Sobre momentos de transição, começo, término, cliffhanger, plot twist. Eu vou passar para vocês tentar metodizar isso tudo. A galera brinca muito, fala, cadê o Márcio Teller? Cadê o Márcio Teller? Eu não vou ter jamais a presunção aqui de usar esse termo, porque eu não gosto, mas eu vou colocar isso em um papel sim. Em breve vocês vão estar recebendo material aqui, e aí vocês vão estar recebendo esse material de como fazer aventura, de como criar, vai ser uma aventura meio que baseada na aventura que já tem, mas vocês podem pegar aquela estrutura e usar para outras aventuras. Então, a gente vai estar fazendo isso. Outra coisa bacana de momento, são momentos memoráveis. A gente teve alguns depoimentos, alguns comentários do Instagram, que eu achei muito engraçado, de algumas pessoas falando de recordações que tem de jogo. Tá com ele aí, a mão aí, Ramon, para mostrar aqui pra galera? Cara, tem uns aqui. Antes de a gente pegar esse, o depoimento da galera, eu vou botar o depoimento do Yuri, que o Yuri mandou pra gente em áudio o depoimento dele. O Yuri, pra quem não conhece, mestrou aqui no canal durante, acho que foi quase um ano, mais de um ano. O Yuri mestrou uma mesa de Ravnica, quando ainda nem tinha lançado o livro oficial, só tinha lançado os PDFzinhos de Zendikar e tal. Cara. O Yuri já trouxe a mesa de Ravnica, abração. Não tinha nem suspeita, nem cheiro de que iriam fazer tinham só os PDFs. Eles deram umas diquinhas, lançando uns PDFzinhos pequenos de cada mundo, né, de Magic. Que fosse aí o livrão bonitão assim de Ravnica, não acreditava, velho. Não acreditava. E aí ele fez essa mesa do Plane Shift e ele trouxe... Tanto que ele não jogou nem Ravnica, ele jogou em Zendikar. E aí ele iria trocando dos planos. Então, Yuri, fala aí pra gente o que você tem a dizer RPG pra você. sobre RPG. Fala, galerinha do Perdidos no Play. Aqui quem tá falando é Yuri Martins. Eu tenho 28 anos, sou do Rio de Janeiro. Sou biólogo, professor.
E eu fui convidado, né, pelo Márcio, a galera do PNP, para dar um pequeno depoimento aqui sobre o RPG. A primeira pergunta que o Márcio me fez foi por que o RPG é importante para mim. Eu acho que nesses meus 28 anos de vida, jogar RPG foi uma das coisas que eu mais fiz, sabe? Eu comecei a jogar com 7 anos, quando eu comprei uma revista Dragão Brasil, e de lá pra cá o RPG tem tido um papel fundamental assim na minha vida, como ter me livrado por mais de uma vez de uma depressão muito profunda, ter me ajudado a desenvolver melhor minhas habilidades de comunicação, de interação social com as pessoas, ter estimulado a minha imaginação de uma forma bastante positiva e ter me ajudado também a encontrar amigos e sair um pouco da solidão que eu tinha na infância, sabe? E isso pra mim foi algo incrível e muito valioso, porque através do jogo eu fiz amizades incríveis, fortaleci amizades maravilhosas e conheci muita gente boa, muita gente legal, interessante, e que a gente compartilha momentos fantásticos até hoje, não só dentro da mesa de jogo, mas fora dela também. Eu já vi amigos se casarem por terem se conhecido no RPG, eu já vi famílias se formarem, não só pessoas que se casaram, mas a galera que casou, construiu família, teve filhos e tal, e tudo que começou dentro de uma mesa de jogo, com as pessoas interagindo ali e se conhecendo. E eu acho isso incrível. A outra pergunta que o Márcio me fez é por que as pessoas deveriam jogar RPG. Eu trabalho com RPG na minha prática didática e eu só tenho a tecer elogios ao RPG. Primeiramente, pela questão de desenvolver a desinibição das pessoas, pelo contexto da gente formar amizades, criar laços de amizade ou aprofundar os laços já existentes naquele contexto de um jogo cooperativo, onde as pessoas estão trabalhando em prol de um objetivo, seja derrotar um grande vilão numa masmorra ou a simples sobrevivência numa campanha de horror, por exemplo. Além disso, o RPG ele estimula a nossa imaginação, fazendo com que não só como se servisse como uma válvula de escape, mas também nos permitisse a criação de mundos, a criação de histórias de forma colaborativa. E é algo que eu sempre quis desde criança, que foi o que me fez apaixonar pelo RPG quando eu conheci ele. A possibilidade de mais do que ler sobre as histórias incríveis que eu lia nos livros, poder viver essas histórias de alguma forma. E é isso que o RPG me proporciona e é isso que eu acho que as pessoas deveriam experimentar, sabe? Aqueles que não conhecem o hobby. Essa capacidade que o jogo tem de dar o poder de criação para você. Ele bota o poder de criação na sua mão. Isso não está só na mão do narrador do jogo, não está só na mão de uma aventura pronta. Ele dá ao jogador a agência de criar um personagem, desenvolver a história dele e viver aquilo ali dentro do mundo do jogo. Eu acho que esse é o motivo principal que eu acho que as pessoas deveriam jogar RPG. A capacidade de criar. A forma como o jogo traz, na sua essência, a forma pura e simples do criar, do imaginar, do dar vida a algo. No nosso caso, histórias incríveis, personagens maravilhosos, heróicos ou trágicos, dependendo do seu estilo de jogo. E é isso. Valeu, galera. Cara, muito bacana. Achei interessantíssimo o que ele fala no final, né? E que eu tava pensando hoje em dia em relação à criatividade, porque o RPG ele é uma ferramenta muito boa para a gente exercer a nossa criatividade, a gente trabalhar a criatividade. Muito se fala sobre a mudança do trabalho como ele existe hoje, né? Que muitos dos empregos que existem atualmente
daqui a 15, 20 anos eles já não vão existir mais, porque muita coisa você pode resolver por automação, muitas coisas você pode mudar processos, ou mesmo eles não vão ser mais necessários em virtude da tecnologia que vai passar a existir, mas que se tem uma coisa que é muito difícil você emular numa inteligência artificial, ou numa automação, ou no robô, é a criatividade. Isso ainda é uma característica inerentemente humana. E o RPG potencializa, ele é uma excelente ferramenta para que você exerça e cada vez mais você expanda a sua criatividade. Então, por isso que eu falo, eu acho que o RPG não é só, às vezes, uma brincadeira, uma coisa de infância, como algumas pessoas tentam mostrar, né? Eu acho que ele pode ser utilizado literalmente dentro do mercado corporativo. Cara, eu acho que o céu é o limite. Porque sabe o que acontece? A gente tinha pouco RPG antigamente, porque as pessoas que criam RPG hoje eram as que jogavam antigamente. Sim. Então só tem esse boom de RPG que tá acontecendo agora, né? Você tem um monte de editora surgindo, porque é essa galera que jogava na nossa época. Cara, por exemplo, os CEOs de empresas, eu li uma reportagem, os CEOs das empresas do Vale do Silício, a galera que tá tocando startups de multimilionárias, sim, é a galera que jogava lá na década de 80 e 90, sabe? E agora tá retornando, porque agora o cara já tem dinheiro à profusão, já tá com a vida profissional resolvida, estabelecida, e ele quer voltar a ter aquele laço de amizade que existe na mesa de RPG. Tem aquele famoso do Matt Mercer, que ele foi jogar com um apresentador do... O Stephen Colbert. O Stephen Colbert, cara, se puder botar o link aqui embaixo quando for pro YouTube, colocar isso, até anotar aí pra colocar isso, esse link, que é fantástico. E ele fala o que ele jogava, adorava jogar, tem vários vídeos dele falando, em várias entrevistas que ele gostava de jogar RPG e tal. Cara, é muito bom, porque e ele fica maluco, né? Porque assim, o Matthew Mercer, obviamente, é um mestre sensacional, é um Sim. showman, né? E ele tá mestrando pra um cara que tá há 20, 30 anos sem ter aquela sensação de rolar dado. Porque assim, só lembra, a gente tem na memória também o dia que você viu um set de dados de D&D. Porque o dado de 6 faces, você está acostumado Sim. desde pequeno, banco imobiliário, todos os joguinhos que você tinha um dado, mas quando você vê pela primeira vez um D20, um D4, sabe, aquelas formas totalmente diferentes e você rola eles para resolver qualquer coisa que seja, aquilo marca a sua memória. E o Stephen Colbert fala, cara, há tanto tempo que eu não rolo um D20. E acho que foram uns 20, 30 minutos no máximo que eles tiveram de tempo, ele fica maluco. Ele fala pro Matt Mercer, cara, eu quero fazer de novo. Ele volta, é sensacional. Ele volta. O que a gente aqui tá prometendo pra você, e parece loucura numa primeira vista, precisou desse preâmbulo todo. Se você tá ouvindo a gente aqui pela primeira vez, seja no Twitch, seja no YouTube, é de que a gente promete pra você, que a gente, ajudando você a aprender RPG, vai ser, de certa forma, você vai estar voltando à infância. Você vai estar voltando... É um mundo de... É o teu mundinho, sabe? Faz parte da estrutura do RPG, dentro da dinâmica do RPG, tá esse devaneio de você ter essa fuga, ter essa válvula de escape de um dia de estresse, da rotina, e eu vou conhecer um outro mundo, vou conhecer outros planetas, eu vou andar em naves espaciais, eu vou matar dragões, eu vou ser um robô, eu vou ser, sei lá, um caçador de vampiro, ou um próprio vampiro. Cara, é muito, muito fera. E quando você tem aquele diretor de cinema meio frustrado dentro de você vai ser mestre de jogo, vai narrar uma história. Se você quer ser sabe, você quer viver histórias que você gostaria de ver na tela, mas ninguém faz, você vai lá e joga o RPG. Cara, é muito maneiro isso, é muito legal. E vamos então, pra gente fechar a nossa última participação no nosso tema de hoje. Quem vai falar um pouquinho sobre o que significa o RPG para ele é o Edson. Edson, seja muito bem-vindo ao Perdidos no Play. Aqui é o Edson Filho, de Recife. Tenho 30 anos e sou estudante e estagiário de psicologia. Então vamos lá. Porque o RPG é tão importante para mim? Bom, ele me ajudou muito a fortalecer laços com os meus amigos, e me ajudou a criar histórias, né, que a gente relembra muito, todas as aventuras que a gente passou, e ainda hoje a gente
joga mesmo através de outras plataformas, né? E bom, é isso. Os laços que se criam no RPG, eles não são tão fáceis de se dissipar assim, né? E por que todo mundo deveria jogar? Bom, eu acredito que é um hobby que melhora a tua capacidade de leitura, já que é um hobby que envolve muita leitura. E acredito que melhora a tua capacidade de fazer novos amigos. Isso é para as pessoas que são um pouco mais tímidas e tal. Mas aí quando você consegue romper essa barreira, o RPG ele te ajuda muito. E outra é para quem gosta de ler e se põe naquele lugar daquele personagem e diz assim, poxa, se fosse eu faria diferente. No RPG você consegue. Então essa é a magia do hobby da gente, é a magia do RPG e é isso, certo? Abração aí galera do PNP, abração Ramon, abração Márcio. Abraço, cara, valeu, obrigadão por ter aceitado esse convite e muita coisa que ele fala bacana, que a gente comentou aqui, né, de timidez, é engraçado porque era um hobby de nerds, né, lá atrás e ele ajudou muita gente a socializar e fazer essas amizades. E ele fala também de leitura, cara, e isso realmente faz muito sentido, sabe? Porque eu lembro que na época que meu grupo começou a jogar, e a gente começou por fantasia medieval, né? Foi quando a gente tava descobrindo Tolkien. E aí a gente foi ler a trilogia do Senhor dos Anéis para jogatina, porque o meu grupo jogava na Terra-média, né? Era uma Terra-média customizada, que a gente mudava bastante coisa, mas aquilo forçou a gente ir atrás de leitura. Eu lembro que, cara, naquela época, para quem lembra das escolas, né, das aulas de português, na década de final de 80, 90, os livros que eles davam para ler eram coisas muito chatas, cara. Era Machado de Assis, ele tinha que ler Dom Casmurro. Nada contra gostar disso. Então, acho você que uma pode vir a criança gostar. É isso aí. Naquela época a criança não gostava. Então, a gente, moleque, passando a ler aqueles calhamaços, né, do livro do Tolkien e por vontade própria, sabe? E aí as mães mesmo, eu acho que foi até uma das coisas que as mães gostaram de ver a gente jogando o RPG, porque ele trouxe esse fator da leitura da gente muito forte para aquela época, assim, a molecada discutindo mundos de fantasia e coisas do tipo, cara, é uma lembrança muito boa mesmo. E o muito louco é que eu costumo dizer que o RPG ele é um jogo que só vem o manual. Entendeu? Então quantas pessoas às vezes pulam de ler o manual, né, de tudo, manual de geladeira, manual do carro, e o RPG ele só tem o manual, cara. Entendeu? Então você vai pegar ali, vai ler aquilo ali e vai tentar preencher as lacunas com aquilo que você vai fazer, porque o RPG, por mais que ele seja simulacionista, ele tem que deixar alguma coisa para você criar em cima, porque é um jogo disso. Então, ele estimula a criação a partir dali também. É muito bom. É muito, muito, muito bom. Cara, não tem... Eu tô com vontade de jogar agora. Se eu tô sentindo essa vontade, a gente tá conseguindo expressar essa vontade em você, a gente tá cumprindo o nosso objetivo. A gente tá falando aqui, vendo os depoimentos, lembrando de um monte de coisa. Se a gente tá conseguindo criar isso, você tá quente, você tá aquecido pro que vem pela frente toda semana aqui no Aventurando. Você tá preparado para isso. A gente vai preparar você, pilhar você cada vez mais a jogar RPG. Isso aí, cara. O nosso intuito é fazer você que não conhece RPG, ou você que já jogou e quer voltar, não sabe por onde, segurar na nossa mão, vir junto com a gente, que a gente vai ajudar você a voltar para esse nosso hobby e até que você tenha depoimentos que nem esse que você viu do Edson, do Gabriel, do Yuri. Eu não preparei nada, desculpa, Ramon, que veio agora, você sabe como é que eu sou agitado demais. Mas assim, eu não preparei nada, não combinei com você, mas eu queria saber, aqui no PNP é assim, a gente não esconde nada de ninguém. A gente não segura informação nem conhecimento. Queria perguntar pra você o que tu acha disso. Eu tive uma ideia aqui agora. Enquanto a gente tá rolando, daqui a pouco a gente vai pro bloco do Boa Iniciativa.
enquanto tá rolando aqui o programa, da galera ir dando sugestões do que pode ser o próximo tema. E aí você já sabendo qual vai ser o próximo tema, Boa. a gente decide aqui qual vai ser o próximo tema, você já manda, que nem eles mandaram, algum depoimento sobre aquilo, alguma dúvida, alguma pergunta pra gente passar ou pra gente fazer a nossa pauta em cima né? Pra gente passar, a gente pode passar, pode não passar, mas a gente se basear pra fazer o programa, a pauta do próxima semana. O que você acha disso? Cara, curti muito essa ideia, hein? Curti bastante. Falar, ó, já colaborativo, a gente fecha a pauta da semana seguinte no episódio anterior. Então, se você está assistindo a gente no YouTube, fique sabendo que considere assistir a gente também na live da Twitch. A gente vai deixar o link aqui da Twitch aqui embaixo também, porque na live você vai ter oportunidade não só de interagir com a galera, interagir com a gente, também de escolher, de dar sugestões de temas para o próximo programa. Então vão botando aí, gente. Vão colocando aí no chat qual vai ser o próximo tema e vamos que vamos. O que é agora, Ramon? Então, agora a gente pode dar uma resumida, né, no que a gente falou hoje sobre o que é RPG para você. Até porque a gente está aqui com 1 hora de gravação, 1h05 desse episódio. Programa piloto, a gente vai se ajustando. Então, Marcião, manda lá para você o que a gente fecha do que a gente ouviu, do que a gente conversou nesse episódio. Qual foi o sentimento que você sai hoje? Cara, eu acredito que a gente tá cumprindo a missão. Eu falo no gerúndio porque, como o Aventurando ele não vai se resumir um programa só, a gente vai ser um programa semanal, então é um processo que a gente vai começar agora, e a partir do Aventurando, todo o resto das linhas, dos programas e dos produtos e serviços que o Perdidos no Play tem, vai ser voltado, acho que para essa missão que o Aventurando tem, que é de trazer mais gente pro hobby, trazer mais gente para essa prática, e para ajudar você que já está nela, né, que você tem dificuldade em alguma coisa, a gente quer ajudar você. Então, esse episódio, eu acho que ele começou bem cumprindo essa missão, sabe? Da gente plantar a sementinha e explicar que RPG não é coisa de criança, não é coisa de nerd loser, não é coisa de gente sequelada da cabeça. Ele, muito pelo contrário, ele vai fazer, quando quebrar esses teus paradigmas, essas tuas crenças limitantes, você vai melhorar questão de timidez, como os nossos depoentes falaram. Questão de criatividade, vai trabalhar muito essa parte da criatividade, de se socializar, de fazer amigos. Cara, eu acho que a gente tem aí um grande trabalho, vamos colocar assim, um produto Aventurando, não só de falar de jogos e de lifestyle de jogo, mas até vamos colocar assim, de engrandecimento pessoal. Um conteúdo de aperfeiçoamento e desse tipo de coisa. Posso estar me perdendo aqui, sou meio prolixo, mas eu acho que é esse sentimento que eu saio daqui hoje, cara, bem feliz. O meu sentimento que eu fico, cara, é de que o RPG é uma coisa que traz um benefício para a vida de todo mundo que joga e que experimenta. Sejam as amizades, seja a criatividade, seja você ajustar sua timidez, seja você passar a socializar mais, seja você aumentar sua leitura, seja você aumentar sua capacidade de concentração, seja você exercer a matemática, porque você tem que fazer contas, né, na maioria dos jogos de RPG. Então eu acho que o RPG sempre vai ser uma coisa que vai te desenvolver em vários temas, em várias carreiras, de várias formas, mas eu vejo isso como realmente uma ferramenta, cara. Não é um joguinho, não é uma brincadeirinha, não é só um hobby. Então é uma coisa que você deveria pensar ou se já está na sua vida, de manter ele para sempre, e se não está, inserir na sua vida. E agora, Marcião, vamos para a estreia do nosso próximo bloco também, a atração. Vamos. A atração que é feita integralmente por você. Então, na sua mesa de jogo, se você tem algum handout bacana, ou se teu grupo criou uma história muito legal e você quer contar pra gente, ou você tirou aquela foto, você tem uma foto clássica da hora do lanche, sabe? Da galera
dividindo uma pizza ou alguma coisa que você quer mostrar da sua mesa, que pra gente, pra nossa audiência, pra todo mundo ver que isso é uma comunidade, que a gente tá envolto nos mesmos hobbies, nos mesmos Sim. desejos. Então esse quadro é feito pra você e nós demos o nome dele de Boa Iniciativa. Isso aí. Qual é o primeiro? Ó, a primeira coisa que a gente trouxe no Boa Iniciativa aqui foi a ilustração da Soletine que ela mandou pra gente Ficou de animal. Tales from the Loop, cara. Ela fez a ilustração do primeiro encontro que o grupo teve com o astronauta, e aí a gente viu o personagem do Voltor ficando travado, né, com a mão do astronauta na cara dele e a gravidade alterando, a gente começando a flutuar. Eu achei sensacional, cara, muito legal. Eu acho muito bacana quando a galera manda ilustração de mesas que a gente rolou aqui no canal, muito maneiro. Muito legal mesmo, cara. Obrigadão, Daniele. Adorei a ilustração. Eu mostrei porque todo mundo já viu no YouTube. Sim, marcamos todos os o jogadores, Voltor né? se amarrou, a Ana se amarrou, Medir também. Isso eu achei muito, muito da hora. Muito A maneiro. segunda também é em Tales from the Loop, só que aí é do Ricardo, que ele está mestrando a mesma aventura de Tales from the Loop que o Márcio fez, o A Ruptura. Ele adaptou para a cidadezinha dele no interior do Rio Grande do Norte, não é? Norte, interior do Rio Grande do Norte. Cara, essa foi sensacional. Esse é o mapa do reator, né? Que Sim. tem do loop Da cidade. da Loop sendo a cidade. Ele levou pra galera dele. E ele, maneiro que ele vai jogar na infância dele mesmo. Tipo, Sim, os é o NPCs são adultos que fizeram parte da vida dele, os pais dos jogadores. É muito louco, o cara. diretor da escola, é da galera que ele jogou com a infância. Eu achei isso genial, cara. Eu achei sensacional. E ele mandou pra gente, além do mapa, né? Ele mandou pra gente o handout do que foi do desaparecido, né? Olha Sim, aí. que na nossa mesa é o... Caramba, esqueci o nome da nossa mesa, mas não importa. O que importa é que na mesa dele é o Carlos Silva. Cara, olha que irado, cara. Olha o capricho. Eu sou louco por handout. O Márcio sabe, né? A minha habilidade artística / gráfica é 0. Eu dei uma... 0 não. Hoje em dia já tá 3. Eu dei uma evoluidinha. Já consigo resolver uma thumbnail sozinho, os negocinhos assim, eu já consigo me virar. Mas fazer um handout desse tipo aqui, com tipo aquela marca de cola de poste e tal, eu não iria conseguir fazer isso, cara. Isso é muito maneiro pra quem joga online. Isso traz uma imersão muito grande. A gente vai ter episódio falando disso, de como preparar esse tipo de coisa, é bem legal. Vamos fazer umas oficinazinhas. Agora, tu quer saber o que é mais imersão nessa mesa que ele fez? Ele criou a rádio de Boulder City. Sim, se você não sabe, a gente tem uma rádio nesse jogo. O pessoal gostou bastante, o pessoal reage bastante. A rádio é um personagem bem presente na história, porque ele marca... Acontece um fenômeno, você que não assistiu ainda, acontece um fenômeno, não vou dar spoiler, e essa rádio ela marca quando esse fenômeno acontece. E olha como é que ficou. Olha como é que ficou a rádio dele. Que sensacional, cara. Tudo é sensacional, porque tem o sotaque dele, tem... É lindo. É lindo. O som curte junto com a gente aí. O meu nome é Sérgio Ricardo e estarei aqui com vocês até às 11 horas da manhã, tocando os melhores sucessos da atualidade e com muitas informações aqui na Rádio Sucesso Cultura da atualidade, Queen. Oh, que sensacional, cara. Muito bom, muito bom. Hoje é o dia mais esperado para a maioria dos alunos da Rede Estadual de Ensino, pois hoje é o grande dia, é o último dia de aula antes das férias de junho. Nesse período a galera procura se refrescar nas passagens molhadas aqui da região. E desde já desejo a vocês uma boa curtição e tomem cuidado. As subidinhas de rádio, né, de música, cara, muito maneiro. E logo mais à tarde, né, galera, não vamos deixar de conferir a entrega do prêmio da Feira de Ciência aqui da cidade. Foram mais de 15 projetos enviados, mas só 3 conseguiram chegar ao pódio. O terceiro lugar ficou com o projeto da bússola. Apesar de eu achar um projeto muito simples, chegou, né? Tá em terceiro lugar. O segundo lugar ficou pro projeto gelando o refrigerante em 3 minutos. Eu acho isso aí é uma coisa muito boa. Porque tipo, você tá com refrigerante. Isso é útil. Assim,
3 minutos refrigerante gelado. Muito bom. E o primeiríssimo lugar ficou para o projeto Capacete Subaquático com Lanterna. Rapaz, esse cara tá pensando em usar esse projeto agora nas férias de junho, né? Nas passagens molhadas. Passagem molhada, é muito maneiro. Lembrando a vocês que essa feira de ciência tem um patrocínio da Supratec. A Supratec é a afiliada da Lupe aqui no Rio Grande do Norte. E agora vamos para o break musical e logo mais após, mais informações sobre futebol, onde o CCP enfrentará o América de Natal e sobre o caso das 3 crianças desaparecidas. Vamos com o nosso correspondente Alain Eduardo, que está lá no batalhão, para colher mais informações sobre o desaparecimento dessas 3 crianças. Fique agora com um sonsaço. Quero ver o oco da banda Raimundos. E até já, galera. Caraca, que irado, velho. É muito bom. Termina com Raimundos, cara. Puta, sensacional, velho. Sensacional. É muito bom. Parabéns, muito bom. Ricardo. Ele contextualiza muito bem. E o louco é que dá uma sensação de missão cumprida, cara. Assim, porque a gente mestrou esse jogo, a galera curtiu demais. E você vê reverberando, sabe? A galera refazendo os passos, mas colocando do jeito deles. Eles fazerem... eles extrapolam o conceito da aventura pronta, saca? Eles extrapolam esse conceito. Eles pegam só realmente a estrutura. O frame, tá? né? O frame. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. E falar e nesse mesma linha, a gente tem... Eu tô vendo uma imagem aí por trás do cartaz de Desaparecido. Nessa mesma linha, a gente tem uma mesa que tá rolando aí. Vocês se lembram de Mago? Então... Teve gente, se lembra desse lugar, Brian? Esse não é um handout do nosso jogo. Bellstone ainda tá viva na mesa de amigos nossos. Todos vocês são nossos amigos, quem segue o PNP são nossos amigos, nossos garotos perdidos. Cara, eles estão jogando uma aventura não de mago, mas de changeling em Bellstone. Eles estão fazendo meio que um Bellstone by Night, sabe? E é muito irado, cara, porque eles estão revisitando lugares e reencontrando personagens que se passou na história. E eles estão jogando. E eles vieram falar com toda humildade, cheio de dedos, a gente pode jogar. Mas para com que a gente pode jogar, mete bronca, cara. Manda ver, se precisar da minha ajuda pra qualquer coisa, conta comigo. E tal, ele me passou o áudio, eu ouvi, e é muito, cara, é muito emocionante isso, é muito legal, é muito recompensante. Eu acho legal porque é o que a gente falou de criação coletiva e de que a gente não é dono de Bellstone, a gente não é dono de Boundary City, sabe? Todo mundo pode usar Bellstone, todo mundo... Boundary City é a cidade que vem no Tales from the Loop, mas você pode encontrar os nossos NPCs, os nossos personagens na sua história e pode adaptar. Cara, eu acho... E quando eu vejo handouts assim, pra você utilizar hoje em dia, né? A gente tá no meio da pandemia, que a galera não tem jogado presencial, tá todo mundo jogando online, e essas criações pra você levar pra uma mesa online, isso prende muito a galera no pique da mesa, no clima da mesa. Você, por exemplo, quando você vê uma imagem dessa, você consegue imaginar desde o tamanho do bar, desde o ambiente do bar, desde o ambiente do bairro. Você sente toda a atmosfera do que você quer jogar através de uma imagem. E tá muito maneira, cara. Parabéns mesmo. Muito, muito mesmo. E o próximo handout, o último handout que a gente tem aqui ainda é dessa mesa de Changeling que a galera tá jogando, que é o livro escrito por Arthur McNamara. Olha a capa desse livro, cara. Que maneiro. Olha os easter eggs ali, cara. Arthur McNamara escrevendo livro. E olha na contracapa lá. A ciência por trás de sonhos e drogas. Caraca, isso é muito Arthur McNamara. Muito bom, cara. Muito bom, cara. Olha a qualidade, velho. Isso é muito, muito legal, cara. E sabe que até... Pra gente fechar, Boa Iniciativa, primeiro, brigadaço todo mundo que mandou esses handouts aqui pra gente. Se você quer mandar o handout da sua mesa, mostrar pra todo mundo o que o seu grupo tá fazendo, como é que é a sua jogatina, manda pra gente no nosso Discord. A gente tem um canal lá do Aventurando, entra no nosso Discord, vamos trocar ideia, manda o seu handout ou através do nosso e-mail contato@perdidosnoplay.com.br, o que ficar mais confortável pra você. Sim.
E o bacana é isso, né? Porque cada um jogando da sua casa. Quando você bota uns handouts assim, loucos desse, cara, eu fico maluco. Eu entro cada vez mais na história. Mas isso que é o legal da imersão. É isso que é bacana. É isso que faz a imersão ser o que é. Entendeu? Isso é muito legal. E também não só mande handouts, mande perguntas, como a gente falou, mande comentários, fale com a gente. A gente teve uma enxurrada de comentários de um monte de gente. Eu gostaria de ler 2 comentários do que a gente teve no Instagram, que eu achei muito bacana, que reforça. Eu gostaria de trazer agora no final, antes da gente falar qual vai ser o tema do próximo Aventurando, que eu acho que ele resume bem o que foi esse programa de hoje, sabe? Que é... Tu lê pra gente? Já tá engatilhado aí, Ramon? Que lê pra gente aí com a tua voz aveludada? Opa, peraí, deixa eu... Os comentários, que eles resumem bem o que é o RPG também, pra você ver. Não é uma galera que a gente conhece. Não é uma galera que a gente mandou pro QG do PNP, uma galera mais próxima. A gente não tem contato físico com esse pessoal, o Yuri, o Gabriel. O Yuri eu já tive pessoalmente, mas o Gabriel e o... Oh, Deus do céu. Esqueci o nome dele. O Edson. O Edson. Eles são próximos, que estão sempre lá conversando, comentando nossos vídeos e tal. Mas essa galera que comentou, que colocou aí, eles não são. Eles colocaram lá, eles seguem a gente no Instagram, e eles colocaram lá, e é o depoimento mais sem influência, o máximo que a gente poderia ter, para você ver o quanto realmente o RPG impacta na vida das pessoas e cria memória, cria recordações, cria lembranças. Pode ler o primeiro pra gente, Ramon? Nossa, o Orgulho RPG colocou em uma das campanhas mais loucas que jogamos em Pathfinder, naquela época em que uns suplementos de várias empresas e uma delas tinha um artífice. O grupo era bastante exótico, um swashbuckler, um artífice, um paladino, um bárbaro e a tripulação do navio. Eles foram parar numa ilha deserta, após quase afundar, onde tinha uma dragoa verde com 4 filhotes. O dragão foi morto na canhãozada e na pólvora, mas antes rolaram várias cenas engraçadas, como os filhotes brincando de osso da sorte com o bárbaro. Essa campanha foi muito boa. No final eles passaram 3 meses na ilha, reformando o barco com couro de dragão. O artífice teve que ensinar todo mundo a trabalhar. Cara, isso é muito relato maneiro de mesa. É muito sui generis, assim, porque tu sabe aqueles memes do como você imagina, como realmente é, sabe? Você sempre imagina aquela coisa, aquele épico, o cara... E aí sempre termina com a zoeira, sempre termina... Mas tá valendo e é muito bom, cara. É muito bom. E o outro comentário, Ramonzito? O outro foi o Alisson Live, que mandou uma masmorra no porão da casa, povoada com antigos habitantes. Deixa eu dar um contexto antes de começar. Mas... Isso aí é um comentário de uma postagem que eu coloquei lá no nosso perfil no Instagram, que é a Ruína Reversa. Eu tô colocando de vez em quando uns ganchos de aventuras pra vocês, também pra vocês terem algumas sacadas. E esse gancho de aventura, a Ruína Reversa, é uma casa que ela é uma ruína que tá deixando de ser ruína, ela tá se reconstruindo aos poucos, ao longo dos séculos, de maneira imperceptível aos olhos, mas ela está começando a se reconstruir. Foi uma ideia, coloquei lá e beleza. Aí, olha como é que é a dinâmica do RPG que eu falo pra vocês. Olha como é que a parte da criação da narrativa colaborativa. Olha o que ele complementa, que eu achei fantástico. Eu fiquei com vontade, eu tive esse gancho, eu tive com vontade de fazer ele aplicar isso que ele colocou. Lê agora, Ramon, agora que tem um contexto. Uma masmorra no porão da casa, povoada com antigos habitantes que estão voltando à vida e querem manter o tempo andando para trás. Os aventureiros precisam vencer todos os desafios numa corrida contra o tempo, tentando chegar à fonte da perturbação temporal antes de serem incapacitados pelo fenômeno. A cada hora passada na masmorra, os aventureiros rejuvenescem, perdendo um nível de personagem. Um Arquilite ancestral fez um ritual para voltar a ser humano, mas tudo saiu errado e ele agora é um prisioneiro de sua própria armadilha mortal. Cara, muito irado isso. É muito irado. Muito, muito maneiro. Então, Márcio, pra gente fechar nosso episódio, vamos escolher o tema da próxima semana? Vamos escolher. O pessoal aqui colocou construção de personalidades para NPCs é massa, uma coisa que confere vida ao mundo do jogo.
Quanto tempo deve durar uma sessão? Preparação de aventuras, o mestre gênio ou louco? O Tenente Pereira ele colocou um monte. Boa, Pereira. Isso ajuda muito. Mas, brainstorming. Brainstorming. Mas a gente só pode escolher uma. É tipo Highlander, só pode haver um. Você tem construção de universos, né? Então o pessoal tá falando bastante de construção, criação de universo, criação de personagem. E o Tenente Pereira se decidiu em uma aqui, que é a de preparação para jogar online. Tema bom também. O que você acha bacana para a semana que vem, que dá tempo hábil da gente se preparar? Esse da preparação online dá pra gente fazer, mas talvez precise de um pouco mais de preparação? Eu acho que eu iria pela criação de universo. Criação de universo. Eu acho que é um tema bacana. Tem bastante coisa pra gente falar e bastante coisa que vocês podem ajudar também, mandando como vocês criam os seus universos, como é o cenário que você joga na sua mesa, é um homebrew ou você usa cenário já estabelecido como Forgotten Realms, ou você usa Arkham lá do Lovecraft. Então manda pra gente lá no nosso Discord ou no nosso e-mail contato@perdidosnoplay.com.br. Obrigado todo mundo que esteve aqui com a gente nesse episódio 1, nesse piloto. Foi uma honra ter vocês aqui com a gente, experimentando esse novo formato. Espero que vocês tenham curtido. Para quem pedia a gente durante muito, muito tempo, para que a gente voltasse com os podcasts, acho que esse é um formato que agrada os dois mundos. É um formato que a gente vai conseguir fazer e trazer conteúdo para vocês e fazer com que vocês também participem com a gente. Então, por isso é muito importante. Manda e-mail pra gente para participar ou do tema ou do Boa Iniciativa. Interaja com a gente que a gente está esperando o seu contato. Valeu, Márcio. Obrigado. Muito obrigado, Ramon. Obrigado, Tamo junto. gente. Obrigado, e gente. aí, semana que vem, então, de novo, com prática, hein? A gente vai botar a mão na massa mesmo, que essa é a proposta do Aventurando. Isso aí. Então, até a próxima. Até semana que vem. Valeu.